Já está aqui no site da CNN Brasil, é pesquisa real time, que está aqui na sua tela, com o olhar do eleitor do estado do Ceará. O governo Lula é aprovado por 67% dos eleitores, 32% desaprovam. Trazemos, inclusive, Theo, o cenário da corrida presidencial por lá, segundo o levantamento divulgado pela Real Time. Vamos colocar em tela, então, o cenário de primeiro turno, já com os números para quem nos acompanha. Disputa presidencial, o olhar dos eleitores do estado do Ceará. No primeiro turno, Lula soma 65%, Flávio Bolsonaro 21%, Renan Santos 3%, Ronaldo Caiado 2%. Na outra tela, seguimos com os nomes de Romeu Zema, que soma 1%, outros candidatos têm 1%, brancos e nulos são 3%, não sabem, não responderam, são 4%. Trazemos também cenários de segundo turno, segundo os eleitores do estado do Ceará. No eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula lidera com 66%, Flávio aparece com 27%. Brancos e nulos são 4%, não sabem, não responderam, são 3%. Portanto, é o retrato que trazemos de momento no estado do Ceará, nessa disputa presidencial. O levantamento também analisou os nomes em que os eleitores do Ceará não votariam de jeito nenhum. É o índice de rejeição. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 57% dos entrevistados. Lula, por 28%. Renan Santos, por 26%. Ronaldo Caiado, por 24%. Na outra tela, seguimos com os índices de rejeição. Leonardo Avalanche é rejeitado por 23%. Romeu Zema, por 22%. Assim como Rui Costa Pimenta, Hertes Dias e também Edmilson Costa. Wilson Grassi é rejeitado por 19%. Augusto Cury por 18%, Samara Martins por 17%. Clariana Barão por 15%, poderia votar em todos, 1%. Não sabem, não responderam, também 1%. Temos também um outro cenário, que era o que abordávamos há pouco, com relação à aprovação e desaprovação do governo Lula. 67% aprovam e 32% desaprovam. Não sabe, não responderam, são 1%. Daqui a pouco a gente vai olhar para essa disputa de governo estadual, mas só aproveitar que o Theo está aqui do meu lado, já antecipando aí os números na sua tela, mas só para a gente trazer, né, Theo, sem grandes surpresas, porque quando a gente olha para a região Nordeste, no Ceará, o presidente Lula, segundo as pesquisas de intenção de voto, vem tendo esse desempenho, não só agora, mas nos últimos anos, Theo. Exato, é um apoio histórico e uma garantia de vitória que o presidente Lula tem no estado. Há uma tentativa que já vem de bastante tempo, isso vem desde 2018, passou por 2022, de o bolsonarismo romper com isso, tentar interromper essa trajetória de vitórias do presidente Lula nos estados do Nordeste, em especial no estado do Ceará. Não à toa, algumas costuras foram realizadas nesse ano para a disputa, que inclusive geraram ali alguns desgastes internos, em especial entre Flávio Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. O Ceará foi o ponto focal desse atrito entre eles, que culminou na divulgação daquele vídeo, toda aquela rusga pública que você mencionava mais cedo, que agora foi contornada com a gravação de um novo vídeo em um outro contexto. Então, a despeito dessas tentativas do passado, o bolsonarismo ainda não consegue ampliar essa rede de apoio dos eleitores que votam, em especial no estado do Ceará. Essa pesquisa deixa isso muito claro, com uma vitória por uma margem bastante grande de votos do presidente Lula com relação ao Flávio Bolsonaro, seja no primeiro ou no segundo turno nessas simulações. E você deu as duas deixas aqui pra gente, Theo. Vamos lá, primeiro para essa disputa pelo governo do estado do Ceará. Bora colocar na sua tela, então, agora sim, os números com a análise do Theo. O governador Eumano de Freitas e Ciro Gomes aparecem empatados, inclusive numericamente, com 44% cada. Vera Lúcia soma 1%, delegado Hugo também 1%, outros candidatos somam 1% também. 4% votariam em branco ou nulo, 5% não sabem ou não responderam. Então, diante desse cenário, vamos para um recorte de eventual segundo turno entre Eumano e Ciro. Temos um empate dentro da margem de erro. Olha o cenário lá no Ceará, apertadíssimo. Eumano de Freitas soma 46%, Ciro Gomes
45%, portanto, empatados dentro da margem de erro. Brancos e nulos são 5%, não sabem, não responderam 4%. Theo, já que nesse primeiro dado que a gente traz, a dificuldade de Lula em transferir os votos para Eumano de Freitas. A gente está falando aí do nome do PT. Temos o estado do Ceará, segundo as pesquisas, votando no presidente Lula, mas num cenário muito apertado nessa disputa com o Ciro Gomes, né? A família Gomes aí mostrando o que é o seu desempenho nessa disputa eleitoral. Exato, uma família muito tradicional que já governou o Estado, Ciro Gomes retornando a essa disputa, dessa vez pelo PSDB. O Eumano de Freitas ainda experimentando uma dificuldade de conseguir abrir uma vantagem com relação ao Ciro Gomes, vai precisar da ajuda do presidente Lula. Então, é um desses estados que a gente menciona aqui todos os dias que vai necessitar de uma atenção especial do presidente da República para que não haja erro, para que haja a garantia de vitória. Outro estado que a gente mencionou recentemente é Pernambuco, em que há altos e baixos na performance do João Campos, que é o candidato apoiado pelo presidente da República. E nesse empate no segundo turno, que foi o que a gente mostrou na semana passada, mais recente pesquisa, o presidente Lula vai precisar ir pessoalmente e fazer esse aceno para que haja esse distanciamento entre o João Campos e a Raquel Lira. A mesma coisa vale para o estado do Ceará. Estou fazendo essa comparação porque ela mostra como é uma estratégia que vai precisar ser adotada pela campanha em diversos estados. Pernambuco é um desses estados, o Ceará também. E no Ceará a gente está falando de um candidato que é do Partido dos Trabalhadores, diferente do João Campos, que é do PSB. Então, aqui... E com um adversário que, de fato, marca essa oposição, né? Total, sem dúvida, até porque a Raquel Lira, ela também disputava esse apoio do presidente da República. O caso de Pernambuco é muito mais peculiar. O caso do Ceará, a gente está dizendo de uma pessoa que já foi mais próxima do presidente Lula, deixou de ser, a gente está falando do Ciro Gomes, foi adversário político, teve uma série de rusgas com o presidente, a despeito de vários elogios que faz ao presidente, também tece uma série de críticas e se mostrou uma pessoa muito crítica ao presidente Lula ao longo dos últimos anos, em que ele tentou se colocar como uma opção contra o petismo e o presidente da República. Então, esse cenário, ele demanda uma atenção especial por parte da campanha para que haja essa transferência, para que faça sentido a aprovação tão alta ao presidente da República e essa transferência de votos para o Eumano. Só para a gente encerrar aqui o levantamento, vamos colocar em tela mais números para você, com relação à aprovação ou desaprovação do governo de Eumano. 58% aprovam, 39% desaprovam, não sabem, não responderam 3%. E aí também essa tentativa do atual governador de tentar reverter essa aprovação em votos. Disputa pelo Senado, vamos também com números na sua tela. Cid Gomes, Capitão Wagner e Luiziane aparecem aí na liderança. Temos então o Cid Gomes com 27%, olha a família Gomes aí, das intenções de voto. O Capitão Wagner e Luiziane com 21% cada. Alcides Fernandes tem 14%, Guilherme Teófilo 5%. Catarina Matos e Reginaldo Ferreira não pontuaram. 5% votariam em branco ou nulo, 7% não sabem ou não responderam. Pesquisa Real Time Big Data, que ouviu 1.600 eleitores do Ceará entre os dias 15 e 19 de agosto, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamento que foi realizado com recursos do próprio Instituto e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Theo, para a gente encerrar, aqui que a gente está falando da disputa lá no Ceará, e você deu a deixa para um outro tema, vou já procurar aqui no nosso site, que é a eleição do Ceará como um dos panos de fundo da rusga pública entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Sobre isso tem atualização. Buscaram ali uma reaproximação, cada um com a sua declaração em rede social, falando que já tinham feito todo o processo de reconciliação. E agora, Theo, vou buscar aqui no nosso site, daqui a pouquinho eu encontro. Mas você vê na tela aí já está na tela. Esse momento. Isso, esse momento. Porque te contávamos mais cedo, o Flávio Bolsonaro não teve agenda pública na quarta-feira porque dedicou o dia para a gravação de vídeos para a campanha eleitoral. E aí veio a publicação da Michele. No momento, Theo, de descontração, os dois rindo. Uma tentativa ali de emplacar os erros de gravação, né? Pois é, aquele momento que fica no bastidor, mas que, nossa, vou revelar, olha só nós aqui descontraídos, para marcar
essa reconciliação pública entre os dois. Porque não pegou bem, né? Quando vem Michele Bolsonaro com aquele vídeo produzido, criticando o Flávio Bolsonaro, falando, olha, não vou entrar na campanha dele, respeito. E agora, mais uma estratégia buscando essa reconciliação entre os dois. Exato, e aquilo foi visto como uma possibilidade de um desgaste sem tamanho para a campanha do Flávio Bolsonaro. Houve uma tentativa muito grande de aliados de conseguirem contornar essa situação. Uma série de bombeiros entraram em campo para conseguir apagar esse incêndio que foi criado a partir da revelação desses vídeos de ambos os lados. Obviamente, o mais difícil foi o da Michele Bolsonaro, teve um impacto muito grande pelo tom que ela utilizou, pelo tamanho e pela duração do vídeo, um vídeo muito longo que escancarou ali esse desgaste interno na relação entre o senador e a Michele Bolsonaro, que é candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Vocês vão se lembrar, isso aconteceu às vésperas do jogo do Brasil com o Japão, então já faz muito tempo, Copa do Mundo já acabou. E agora, essa tentativa de solução por meio da divulgação desses vídeos como uma amostra de que, olha, tudo está resolvido, ela entrou de cabeça na eleição, havia essa dúvida se ela entraria ou não, se ela ingressaria ou não, e esse vídeo é uma tentativa de resposta, não só para o bolsonarismo, mas para os indecisos também, de que houve uma conciliação. E essa tentativa de atrair as mulheres, né? O voto das eleitoras para Flávio Bolsonaro. Tá aí feita a postagem. A pesquisa também real time do Ceará está disponível já no site da CNN Brasil. Se você quer mais detalhes, como a gente comentava, um dos panos de fundo dessa briga entre Flávio e Michele Bolsonaro.